E a informação é: Flamengo toma decisão sobre Gerson ir ou não para time europeu. Meus amigos, José Boto chega hoje ao Rio de Janeiro e já se posicionou aí, antes mesmo de chegar, sobre a saída do Gerson. Isso mesmo, eu estou explicando tintim por tintim. Imagina que você vai entender detalhes aí do que está acontecendo nesse momento no Flamengo, que pode ter vários jogadores de saída. Ener Valencia, 35 anos, Roberto Firmino, 33 anos. Qual desses dois jogadores você gostaria de ver atuando aí, jogando no nosso Mengão? Comenta aí. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai agitar esse mercado da bola. Eu vou estar atualizando para você aí. Se você põe fé, comenta aí. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está aí de cantinho, que tá com o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim. Você consegue me ajudar? Você que é flamenguista de verdade, clicou no like, se inscreveu e vamos que vamos. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos. Amigo, situação seguinte. Gerson se tornou aí, foi o jogador mais importante da última temporada. Não tem nem conversa. Foi o jogador aí destaque de 2024. Foi um jogador muito importante no nosso elenco. Jogador que conseguiu aí agregar muito valor no meio de campo do Flamengo. Algumas vezes foi usado até de ponta. Mas o jogador que teve problema de saúde ali logo no começo do ano. Problema grave nos rins. Quando voltou diferente e se tornou o melhor jogador do elenco em 2024, né? Principalmente após a saída do Pedro lesionado. E sendo assim, foi destaque do Brasileirão, é tido aí disparado como um dos melhores jogadores do Brasileirão, e na Europa o pessoal está de olho nele. Hoje o Flamengo tem propostas do Real Madrid e do Liverpool. Ambos esses times estão de olho no Gerson. Muita gente especula aí que seria na casa de 25 a 30 milhões de euros o que eles ofereceriam para contratar o Gerson. Porém, o Flamengo hoje chegou a um consenso aí que o Gerson não pode sair, não deve sair. Palavras do BAP, abre aspas aí. Gerson é um jogador fundamental para o esquema tático de Felipe Luiz, importantíssimo para essa temporada de 2025, contamos muito com ele. E José Boto, que nem desembarcou ainda no Rio, para desembarcar no final dessa tarde, mas no começo da noite ali, já deu declarações de que o Gerson também é peça fundamental, assim como outros jogadores que ainda nem voltaram, que é o caso do Pedro, Cebolinha, Arrascaeta. Ele falou ali, jogador fundamental para o esquema tático, e ele em alinhamento já com a diretoria, tem um posicionamento bem parecido junto com o do Felipe Luiz aí e do BAP, no qual ele indaga, né? Não podemos abrir mão do Gerson. Mas caso os europeus queiram contratar o Gerson, tem que ser algo acima de 40 milhões. Aí o Flamengo não teria como recusar. Por um outro lado, meus amigos, se o Gerson chegasse hoje no Liverpool ou no Real Madrid, ele que já está com 26 anos, não é uma idade boa para estar indo para a Europa, ele seria banco em qualquer um dos dois times. Então será mesmo que poderia acontecer isso? Porque para acontecer essa negociação, primeiro, eles têm que fazer uma proposta na casa de 40 milhões de euros. Segundo, tem que ter um desejo do jogador de jogar lá. E terceiro, o jogador teria que ter visibilidade e espaço para ele poder estar jogando e aí com possibilidade de ir para a seleção brasileira. Hoje ele é jogador da seleção brasileira. No Flamengo ele tem essa visibilidade, que é o sonho de todo jogador. Se destacar para ir para a seleção brasileira. Ele já tem isso no Flamengo. Então será que seria possível essa saída para a Europa agora, na altura do campeonato? O Flamengo abriria mão do seu meio-campista ali, que é o destaque do time? Então dificilmente isso vai acontecer. A especulação existe, os times estão de olho, ainda não há propostas, mas o que a gente sabe é que o Flamengo, para fazer essa negociação aí, teria que ser muita grana, teria que ter interesse do jogador, coisas que parece que não vai acontecer, já que o Gerson é bastante flamenguista. O cara mostrou ser flamenguista de coração, já saiu 2 vezes, voltou e não tem desejo de ir para a Europa. Então não há esse alinhamento, pelo menos nesse momento, nem há propostas. Só aguardando a janela abrir, que já está quase abrindo, abre no dia 2 de janeiro. Falando em dia 2 de janeiro, o Flamengo pretende oficializar a compra de Roberto Firmino junto ao Alisson. Na verdade, não é nem uma compra. O Flamengo
acredita que, conversando com o Al-Ahly, junto com o jogador, o Al-Ahly liberaria o jogador, pois economizaria aí 2 anos de salário na casa de 10 milhões. Dinheiro não é problema para eles, mas o principal, abriria espaço para eles contratar um novo centroavante, lá, um novo jogador mais midiático, né, já que eles estão com o time inchado, o elenco está muito cheio, não tem cota para estrangeiro nesse momento, eles precisariam dispensar um para poder contratar outro, mais ou menos aconteceu com o Michael lá, né? O Al-Hilal liberou ele para poder contratar um outro, pois já tinha estrangeiro demais no clube. Então, com isso, o Flamengo vê com bons olhos. Mas hoje é a realidade. O Flamengo teria que pagar um salário de 2,5 milhões para um jogador de 33 anos e dar um contrato de 3 anos para um jogador já veterano. Então tem todo esse risco aí. Por outro lado, tem que ter a vontade do jogador de vir, tem que ter liberação do Al-Hilal. Então não é fácil, mas o Flamengo está aí voltando todas as suas atenções para o Roberto Firmino. Lembrando, o Flamengo já voltou no passado sua atenção toda para o Claudinho, não trouxe. Já voltou as atenções todas para o Wender, não trouxe. Já voltou para o Oscar e agora o Oscar estava dando sopa aí, o Flamengo não trouxe, por causa de questões financeiras. Então nem sempre aquilo que é especulado acaba sendo concretizado. Mas o Flamengo está aí mirando esse jogador. E falando de jogador, por jogador, José Boto, que eu falei que nem ainda desembarcou no Rio de Janeiro, vê com bons olhos o zagueiro Cleito, que só tem contrato até o final de 2025. Ou seja, ele já pretende chegar e renovar com o Cleito, porque ele sabe que é um jogador de 21 anos, de 1,90 m, que pode estar indo para a Europa aí. Ele que foi bem avaliado pelo Tite, pelo Felipe Luiz, e porém teve poucas oportunidades com o Tite, teve um pouco mais de oportunidade com o Felipe Luiz, mas até então está tendo pouco espaço. O Flamengo pretende renovar com ele. Falando em tempo de contrato aí, para esse ano, a situação não é muito boa não, porque olha só, a gente tem aqui, ó, em final de contrato, em 2025, no dia 31 de dezembro, Eric Pulgar, que já disse que pretende sair. Então a gente não sabe. Tem o Matheus Cunha também, que o contrato dele se encerra dia 31 de dezembro de 2025. Esse aí não é tão utilizado, mas também tem que ter uma atenção muito grande com ele aí. Guilherme Varela, né? Nosso lateral aí, tem contrato até 31 de dezembro de 2025 também. O Flamengo tem que ver com bons olhos aí para renovar o mais rápido possível, porque se chegar ao meio do ano, pode assinar um pré-contrato, sair de graça no final do ano, é prejuízo para o Flamengo vai ter que correr atrás de outro. Então o Flamengo tem esses jogadores aí para analisar, e em 2026 também tem pressão aí, 31 de dezembro de 2026, Everton Araújo aí, volante também novo, bom, vai ter seu contrato se encerrando, Arrascaeta, Bruno Henrique e Alexandre. Então o Flamengo tem muita coisa para fazer esse ano, e nessa gestão do BAP ele vai ter muito trabalho, com certeza. Essa é a informação. Mudando da água para o vinho, o Flamengo manda um alô aí para o Nordeste. O Mengão vai fazer um tour pelo Nordeste nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Então já pega seu caderninho aí, vai anotando, porque os jogos vão acontecer já a partir do dia 12 agora de janeiro. Então dia 12 de janeiro nós temos o Mengão de volta. O Flamengo se representa no dia 9, embarca para os Estados Unidos o time principal, e o time B fica para começar aí as primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. Então Flamengo e Boa Vista na primeira rodada será no Batistão, em Aracaju. Flamengo viajando para Aracaju. Depois Madureira versus Flamengo. Segunda rodada, dia 16 de janeiro, será lá no estádio do Amigão, Campina Grande, Paraíba. Depois tem Flamengo e Nova Iguaçu, terceira rodada, mando de campo do Flamengo, Arena das Dunas, Natal, Rio Grande do Norte. Depois tem Bangu e Flamengo pela quarta rodada, no dia 22 de janeiro, no Castelão, São Luís, Maranhão. Então é isso aí. Quem aí já está correndo, ansioso, se preparando para a volta do Flamengo, comenta aí, que daqui a pouco tem Mengão, frenético, e o Flamengo vai disputar lá a primeira partida com o São Paulo, nos Estados Unidos, depois faz mais 2 partidas, e em 9 dias, né, vai fazer 3 partidas, depois volta ao Rio de Janeiro, e aí já enfrenta o Botafogo pela Supercopa, no dia 9 de fevereiro, também um jogo que a gente já está ansioso aí, porque o Flamengo tem que vencer, perdeu as últimas 2 partidas do Botafogo, isso não é bom, e agora é a hora do Flamengo mostrar isso, seu futebol, e ganhar.
Lembrando que o Botafogo já perdeu vários jogadores, o Flamengo por enquanto só perdeu 2, Davi Luiz e o Gabigol. E um dos dois eram 100% titulares, pelo menos nas últimas temporadas. Vida nova. Matheus Gonçalves, em entrevista, aí disse o seguinte: Matheus Gonçalves pensou em sair do Flamengo e festeja e recomeço com o Filipe Luiz. Então, na reportagem, abre aspas, eu pensei sim em sair, porque não estava jogando, tendo oportunidades. Se não me engano, tinha 6 jogos no ano, no meio do ano, mas vimos que não, e no meio do ano vimos que não estava no momento. Preferimos então ficar, estava cedo ainda eu sou novo ainda e daria para ter mais oportunidades, e graças a Deus foi isso que aconteceu. O que ele disse aqui foi o seguinte, né? O Rascunho aqui ficou um pouco enrolado. Ele tinha um desejo de sair do Flamengo porque ele não estava tendo oportunidades. Aí ele teve, o ano retrasado aí, a temporada praticamente ele passou toda lá no Bragantino, Red Bull Bragantino, foi bem lá, eles queriam comprar. Então ano passado ele vendo aí que não ia ter muita oportunidade com o Tite, ele queria sair, porque é um jogador novo, ele gostava de jogar no Flamengo, queria jogar no Flamengo, tem muito futebol para mostrar no Flamengo, porém não tinha oportunidade. Então ele queria sair porque ele sabia que o tempo dele está passando, sem ter oportunidades, rapidinho sua carreira poderia ser jogada no lixo. Mas aí teve a mudança de técnico e tal, o Filipe Luiz deu um ar novo, colocou ele em alguns partidos como titular, e ele está cheio de esperança, motivado para que no próximo ano aí possa reforçar, continuar reforçando o nosso Mengão e ajudar nessa trajetória aí de novos bons tempos, né? A verdade é essa. O cara, todo jogador quer jogar. Não existe esse negócio de jogador não querer jogar. Todo jogador tem o desejo de estar atuando. Sem isso, fica difícil. Então, falamos aí de várias coisas, né? Principalmente sobre o Roberto Firmino, que existe 2 obstáculos hoje. 3 obstáculos. Um é a parte financeira, que é caríssimo. 2 é o Al-Ahly liberar o jogador de graça. Isso talvez seja a parte mais fácil. Por quê? Porque eles precisam dessa vaga para estrangeiro. E 3 é o Roberto Firmino realmente aceitar as condições do Flamengo e vir jogar no futebol brasileiro. Muita gente crava que sim, pois lá na Arábia é uma situação tensa para o jogador. Por quê? Porque é muito restrito, né? Eles têm muita pressão no tipo, são leis muito rígidas e os jogadores acabam não gostando, somente o jogador brasileiro que está acostumado com festa, coisa e tal, e lá não tem disso, né? Então isso aí estaria ajudando o Flamengo a estar repatriando Roberto Firmino, que se diz torcedor do Corinthians, mas é profissional, vestindo um manto sagrado, mudaria de ideia e agregaria valor nessa equipe aí. Então é isso, Flamengo cheio de novidades para 2025, todo mundo aí já está apresentando seus reforços, está encaminhando a contratação, porque só vai assinar mesmo a partir de janeiro. Pode, no 2 de janeiro, que abre a janela e depois vão ser apresentados. Mas São Paulo trouxe um grande nome aí, tido como super reforço, que é o Oscar, jogador do Flamengo mirou por muito tempo e não conseguiu. Palmeiras já fez umas 6 ou 7 contratações aí, não vou nem falar uma por uma. Cruzeiro já fez contratações aí também, acabou de contratar o Gabigol, né, que vai se apresentar também no começo do ano. Bahia está contratando, o Vasco está contratando, o Atlético Mineiro vai contratar, então todo mundo contratando e o Flamengo até agora nada. Só que o Flamengo é por causa da mudança de diretoria e deve acontecer, soltar a lista total agora, no iniciozinho de janeiro. Então, dia 1º de janeiro, Baco toma posse, já tomou posse no dia 18, mas dia 1º ele começa a assinar e dia 1º ele já começa ali a soltar tudo que tem sobre estádio, contratações, renovações e coisa e tal. Então é isso aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like, se inscreve, forte abraço, fui, tamo junto, valeu amigos, é nóis.